Os Estados Unidos é um dos países mais conhecidos do mundo, disso ninguém tem dúvida. Seja por ser a maior economia do mundo ou por toda a sua influência política e cultural, especialmente aqui na América Latina. E o curioso é que para nós brasileiros, nós que associamos os Estados Unidos muitas vezes a toda a gama de produtos e serviços de entretenimento, como as séries de TV, os filmes ou os parques temáticos, a Disney é um dos maiores, se não o maior destino turístico fora do Brasil. Mas quando o assunto é vinho, a coisa não é bem assim. Para muitos, os Estados Unidos não produzem vinhos, ou não produzem vinhos de qualidade, ou simplesmente desconhecem o que é feito quando o tema é vinho por lá. Então, se esse é o seu caso, se você não conhecia ou conhece pouco e quer entender um pouco mais o que os Estados Unidos têm a oferecer para o mundo dos vinhos, vem com a gente explorar mais esse canto do planeta aqui no Vinologia. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Vinologia, eu sou Leonardo Menezes e vamos continuar nosso giro pelo mundo dos vinhos. Dessa vez o tema são os Estados Unidos. É isso mesmo, como eu falei no início, é curioso que aqui no Brasil a gente não associe diretamente os Estados Unidos a vinho. Muita gente simplesmente desconhece isso. A gente conversa com algumas pessoas e fala, mas os Estados Unidos tem bastante vinho, vinho americano é bom, eles têm, ou seja, praticamente não se escuta, não é com certeza o principal produto de exportação dos Estados Unidos para cá, E a gente tem muito mais associação, como a gente falou, a entretenimento, a Disney, outros produtos, ou questões econômicas, enfim, mas o vinho não chega tanto. E de fato, quando a gente olha para o mercado de vinho efetivamente, chega muito pouca coisa nas nossas prateleiras aqui, é uma verdade, Ou seja, os vinhos, infelizmente, os vinhos americanos no Brasil, eles são raros e caros, Não que você não ache alguma coisa, não é extremamente difícil encontrar um vinho americano, mas ele não tem mesmo, de longe, não se compara com o que tem de Chile e Argentina, ou mesmo de rótulos europeus, Portugal, Espanha, França, etc. É uma minoria perto desses países. Mas você procurar em lojas online, você já consegue encontrar algumas coisas para você pelo menos ter uma noção e experimentar. Que é uma pena, porque tem muita coisa boa quando o assunto é vinho nos Estados Unidos. Primeiro que os Estados Unidos é um país de extensão territorial enorme, A gente não pode esquecer disso. Então ele tem muita área de plantio e um clima favorável, para a produção de vinhos. É a maior economia do mundo, isso também dá condições deles financiarem, tem uma infraestrutura muito boa para produzir coisas de qualidade, eles estudam, tem muita coisa de pesquisa que se desenvolve lá, que é um ponto importante também. Ele não tem tanto aquelas amarras culturais que a gente tem na Europa, então eles testam mais coisa. A gente vê isso também na indústria da cerveja, a indústria da cerveja americana, ela traz coisas diferentes, Não só ligada àquela coisa muito clássica da lei da pureza alemã, por exemplo. Então, no vinho também se beneficiou com isso. Então, tecnologias, rótulos mais intuitivos, mais fáceis de ler para o consumidor, isso é uma marca dos Estados Unidos. O europeu tem aquela coisa, o rótulo fala muito da região, da origem, mas não fala tanto do tipo de uva. Às vezes você lê um rótulo europeu, francês e italiano, por exemplo, você não sabe dizer de que uva tem ali, a não ser que você conheça que naquela região tem um determinado tipo de uva. Nos Estados Unidos não, já bota muitas vezes um rótulo mais chamativo, até porque o lado do marketing do americano é muito mais aflorado e isso reflete. Então ele trabalha o produto vinho, como todos os seus produtos, muito melhor nesse sentido. Então isso é pró-consumidor, o consumidor tem uma noção mais do que está consumido, isso é interessante. A gente só não sente isso tanto, como eu falei, por ter uma escassez dos vinhos americanos em geral aqui. Mas tem muita qualidade sim, Quando a gente olha o país como um todo, apesar dele ser enorme, como eu falei, e ter muitos celeiros de produção espalhados por todo o território americano, mas de longe o grande reduto de produção é a Califórnia, especialmente Napa e Sonoma, que são duas cidades que ficam ao norte de São Francisco, em torno de 1 hora de distância de carro, e quem inclusive puder e tiver a oportunidade de ir para lá fazer essa visita, é um passeio muito bacana, muito de fácil acesso, e uma infraestrutura muito, muito boa para receber turista, Então eles têm uma região que é onde tem vinícolas muito próximas uma da outra e todas elas muito bem estruturadas com áreas de degustação, lojas, restaurantes, enfim. Você pode fazer tours também para conhecer a produção, então eles têm muita coisa boa a oferecer. Tem até uma vinícola que a gente já visitou lá uma vez, chama-se Sterling Vineyards, que ela tem um bondinho, Você sobe literalmente até o ponto de visitação e aí você faz um tour ali por cima e depois você tem uma vista para o vale, você pode fazer uma degustação ali, olhando, é bem legal. Então eles têm esses apelos turísticos muito bem trabalhados lá dentro.
Mas em termos de vinho, eles têm uma qualidade excepcional, mas como eu falei, muito concentrado nessa região. Não que não exista coisas fora. O que a gente poderia destacar fora da Califórnia é logo os 2 estados acima. O Oregon, logo imediatamente após a Califórnia, onde ele tem uma produção bem significativa e já reconhecida mundialmente de Pinot Noir, tá? Não, logicamente, no mesmo patamar de reconhecimento dos Borgonhas da França, mas vinhos interessantes que têm crescido de notoriedade ano após ano. E mais em cima um pouco, nós temos o estado de Washington, né, chamado também de Washington State, não confundir com Washington a capital, que é Washington DC. Esse é o estado de Washington, já na fronteira com o Canadá. Também começa a ter um pouco mais de relevância no mercado nacional. Para cá chega muito pouca coisa, você ainda encontra alguma coisa mais do Oregon, mas você pode eventualmente encontrar Washington State e tem coisas interessantes também. Mas no reduto lá na Califórnia, como a gente falou, Sonoma e Napa realmente dividem as atenções. E a gente pode separar os dois em 2 grandes blocos. Não que não exista outro tipo de vinho, eles produzem de tudo, tipo Mante, Rosé, etc. Mas as grandes estrelas, né, os grandes destaques em Sonoma são os vinhos brancos, principalmente da uva Chardonnay, e em Napa os vinhos Cabernet Sauvignon. Mas cabe uma menção honrosa para a Zinfandel, que é a mesma uva primitivo da Itália, né? Então quem gosta de primitivos italianos é uma excelente alternativa o Zinfandel, que só muda de nome, lá é chamada de Zinfandel, mas é muito parecido. Lógico que o vinho tem algumas características diferentes pelo terroir, pela região, né, pela influência de clima, etc. Mas é a mesma uva e quem curte o estilo com certeza vai gostar, é uma alternativa bacana. E chegam aqui no Brasil, você consegue encontrar alguns Zinfandels também com certeza, tá? Então ali realmente é o grande reduto, né? E eu acho que o principal história talvez que os Estados Unidos tenha para contar, existe até um filme sobre isso, que é chamado O Julgamento de Paris, né? Em inglês é Bottle Shock, é até com atores conhecidos como o grande Alan Rickman, que já é falecido, e um ator dos tempos atuais que muita gente conhece, o Chris Pine. Quem quiser, procure esse filme que é muito bacana, que conta a história de uma forma bem leve, bem bacana, sobre o que aconteceu em 1976, onde um comerciante inglês, o Steven Spurrier, ele resolveu criar uma competição, um embate, vamos dizer assim, de vinhos americanos com vinhos franceses. Os vinhos franceses até hoje são reconhecidos como os vinhos de excelente qualidade, sempre entre os melhores do mundo, isso ninguém tem dúvida. Mas naquela época, especialmente nos anos 70, isso era uma verdade quase que incontestável. Os vinhos franceses são melhores e ponto. E ninguém conhecia os vinhos americanos como já conhecem hoje. E esse evento, essa competição, foi um divisor de águas, né? Ele convidou críticos, jornalistas, influencers, na época de vinho, produtores, enfim, tanto americanos quanto franceses, e fizeram uma banca julgadora e fizeram uma degustação às cegas. E nas 2 principais categorias, os que ganharam foram americanos, tanto no tinto quanto no branco, né? É isso mesmo. Então, os vinhos americanos nesse evento desbancaram, vamos dizer, a supremacia francesa. E isso chocou o mundo e criou um divisor de águas aí, mudando o panorama e mudando o patamar de como o mundo enxergou os Estados Unidos quando o assunto é vinho. Então, realmente foi podemos dizer, uma vitória, né, da indústria vinícola americana, que projetou os vinhos americanos para o mundo. 2 vinhos especiais foram os vencedores dessa competição, que o tinto foi um Cabernet da Winesleep Wine Cellar, que é a vinícola produtora, você pode visitar lá em Napa. E você tem também a Chateau Montelena, também em Napa, que ganhou com o branco com o seu Chardonnay. Inclusive, se você visitar lá a Chateau Montelena, tem lá a garrafa, num tipo um museuzinho, mostrando o rótulo. Essa foi a safra que foi a vencedora do Julgamento de Paris e tal. No filme, como eu falei, conta essa história, vejam que é bem bacana. Então, os Estados Unidos ali realmente ele mudou a sua projeção para o mundo, a forma que todo mundo via, e falaram, não, aqui também tem vinhos de qualidade. Óbvio que são escolas diferentes, os Estados Unidos têm, como eu falei, suas tecnologias, outra forma de ver, eles desenvolvem, investem muito em pesquisa e desenvolvimento, mas não deixa de ter qualidade, muito pelo contrário, só são estilos diferentes, mas com certeza a gente garante que não deixa nada a desejar para nenhum lugar do mundo. Então, quem ainda não tinha esse olhar sobre os Estados Unidos, quando a gente fala de vinho, comece a ter. E são vinhos muito gastronômicos também, embora
Os Estados Unidos não tem a mesma, vamos dizer, pegada de gastronomia que você tem na Europa, por exemplo. Óbvio que você associa o vinho francês à cozinha francesa ou, né, o italiano com a cozinha italiana, que é muito mais forte. Mas você também tem muita coisa bacana. Você, principalmente o Chardonnay, combina muito bem lá com os frutos do mar que você tem naquela região ali da Baía de São Francisco, porque você está falando do Pacífico. Os frutos do mar daquela região do Pacífico são excelentes. Então, por exemplo, é muito comum você ver um Chardonnay que passa em barrica de carvalho, que ele é um pouco mais manteigado, né, mais untuoso, combinando com o crab, que é aquele caranguejo gigante, por exemplo. É uma combinação, uma experiência muito legal de você ir no restaurante, pedir um crab com chardonnay e harmonizar, por exemplo. Então, dá para fazer muita coisa nesse sentido. Até mesmo os molhos tradicionais de barbecue e etc. Você pode combinar com vinhos da região. Tem muita coisa legal de degustação lá, muito voltado também para queijos e defumados. Eles fazem muito isso. Tem algumas vinícolas bacanas que fazem piquenique mesmo ao ar livre. Você senta numa mesinha ali de madeira, debaixo de uma árvore, compra ali na lojinha seu queijo, seu defumado, seu pãozinho, ou o vinho, ou um kit de degustação de vinho, várias taças, e você experimenta ali. Então, tem muita coisa bacana quando o assunto é vinho nos Estados Unidos. Se vocês puderem, vão visitar, vale muito a pena. E quem não puder, quer só começar a conhecer um pouco mais, entre nas lojas online, até mesmo em supermercado, você já encontra alguns rótulos que você pode começar a experimentar. Como primeiro passo, óbvio que eles têm muita coisa, como eu falei, porque é muito grande o território, mas como primeiro passo, foque em 2. Chardonnay, da região de Napa, ou principalmente Sonoma, ou Cabernet Sauvignon, especialmente de Napa. Quem quiser usar um pouquinho mais, vá para os Pinot Noirs de Oregon, que você também vão ter uma experiência muito interessante. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham curtido, aprendido um pouquinho mais sobre o vinho americano, que tem muito a integrar pra gente, tá bom? Pessoal, então, espero ter ajudado e a descomplicar um pouquinho mais a ciência do vinho.